Pessoal, terminou as eleições na Venezuela, né? O Nicolás Maduro ganhou com 51% dos votos, né? Agora, essas eleições, pessoal, é claro que o Maduro fez de tudo para atrapalhar, né? Foi uma eleição mais fraudada dele, né? Por exemplo, ele fechou a fronteira para que os venezuelanos de fora não entrassem para votar. Ele impediu das embaixadas no exterior de dificultar o acesso aos venezuelanos para poderem votar. É aproximadamente 25% dos eleitores. Ele também estava impedindo algumas pessoas de votar com soldados e armas lá em algumas zonas eleitorais lá da Venezuela. Os soldados também roubaram algumas urnas de votação, não deixaram o povo votar. E depois contaram só 80% dos votos, acharam que já era bastante, falaram que o Maduro ganhou com 51%. Sendo que 51 para 40 e pouco, que teve lá o opositor dele, acho que é Edmundo, né, o nome dele, se abrissem todas as urnas, poderia até ter uma virada e o cara poderia ganhar. Mas não, simplesmente encerraram por ali e pronto, acabou a votação. Tanto que tá todo mundo perguntando, né, cadê a base, né, que ele tem que mostrar tudo, né, das urnas. Parece que eles divulgaram só 35% daquela memóriazinha que fica na urna eletrônica. Então tá bem na cara que ele fraudou as eleições, né, pessoal? Mas aí entram algumas hipocrisias, né, que eu vejo por aí. Primeiro, a hipocrisia da direita. Porque a direita sempre falou que as eleições tinha que ter urna com voto impresso, que senão as eleições seriam fraudadas. Mas foi exatamente assim que foi a eleição na Venezuela. Você apertava o botãozinho, votava no candidato, você imprimia aquele papelzinho, conferia se era o candidato que você votou e colocava numa urna. Então as urnas da Venezuela, elas têm uma impressão. E mesmo assim eles acham que foi fraudada? Então por que eles querem colocar isso daqui no Brasil? Se foi fraudado na Venezuela, poderia ser fraudado aqui no Brasil. Então essa é a primeira hipocrisia. Agora, outra hipocrisia que eu vejo é da esquerda, né? Que tem setores da esquerda progressista que estão apoiando o Maduro, dizendo que não teve fraude, que ele ganhou de verdade, que não sei o quê, blá blá blá. Sendo que ele fez as mesmas práticas que o Bolsonaro fez aqui, pessoal. Que quase deu a vitória ao Bolsonaro. Aqui no primeiro turno das eleições, o Bolsonaro fez um mapeamento de onde o Lula teve mais votos, principalmente no Nordeste. Então, quando chegou o dia do segundo turno, ele mandou o Silvinei Vasquez, que era o chefe da Polícia Rodoviária Federal, fazer blitz nesses lugares que o Lula teve mais voto para impedir os eleitores nordestinos de votar e dar a vitória para o Lula. Então o cara saía de casa de manhã com o carro, estava lá uma blitz da polícia demorada para tentar não dar tempo daquelas pessoas votarem. Tanto que teve até um deputado da Bahia que passou por isso, ele filmou e mostrou. Teve um rapaz que estava de moto, ele e dois amigos, né? Eles iam de moto votar os três. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu a moto deles. Ah, falta um freio aqui, falta não sei o que, tá sem lanterna, vocês não vão poder usar a moto. Eles foram andando mais de acho que 8 quilômetros para poder votar no Lula. Então, pessoal, isso de tentar impedir os eleitores de votar é a mesma coisa que o Bolsonaro tentou fazer aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil nós resistimos. Inclusive eu acho, né, que se não fosse essa malandragem do Bolsonaro, a vitória do Lula teria sido maior até. Porque ele conspirou bastante para que algumas pessoas não pudessem votar. E não foi só no Nordeste, não. No Rio de Janeiro teve denúncias de pessoas que quando elas tinham o adesivo do Lula, elas eram paradas pela polícia. O Rio de Janeiro estava cheio de militares nas estradas. Polícia Rodoviária, Detran, não sei o quê, Polícia Civil. Se alguém estava com uma imagem do Lula, aquele santinho, alguma coisa, eles paravam. Se era do Bolsonaro, eles deixavam passar direto. É parecido com o que o Maduro está fazendo lá na Venezuela. Ele fechou as fronteiras, fechou o espaço aéreo, colocou soldados lá nas zonas de votação, que a Venezuela é uma ditadura armada, né, de militares, para impedir as pessoas de votar. Então é claro que isso aí foi uma grande fraude. Segundo a Maria Corina, que é a principal opositora dele, aquela que não pôde ser candidata, ela falou que o candidato que ela apoiou ganhou por 70% dos votos e o Maduro só teve 30%. Que na verdade só quem apoia ainda o Maduro na Venezuela é os militares, né, pessoal? Tem toda uma história por trás, que eles foram muito privilegiados por ele. Ele colocou militares do governo, que nem o Bolsonaro, em altos cargos, para ganhar altos salários, não sei o quê. São eles que mantêm o Maduro no poder, infelizmente. Então eu acho hipocrisia dos dois lados. Hipocrisia da direita, foi uma fraude, sendo que eles queriam o mesmo sistema de votação aqui, e o cara fez as mesmas coisas que o Bolsonaro fez. Quer dizer, o Bolsonaro impedindo os eleitores de votar, eles acharam normal. Agora, se o Maduro faz isso, é um ditador. Qual é a diferença dos dois, pessoal? Nenhuma. E tem a hipocrisia da esquerda também, de gente que apoia o Maduro, sendo que ele fez as mesmas coisas que o Bolsonaro. Pior, a Venezuela vai ficar 6 anos com esse cara no poder. Que na Venezuela o mandato mudou para 6 anos, acho que um tempo atrás. E esse cara, ele controla tudo. Desde o Congresso, que não é mais um Congresso eleito pelo povo, é um Congresso que ele indica as pessoas. O STF, que ele aumentou o número de juízes de 20 para 32, ele controla todo o STF e todos os setores do governo. Então é complicado, né, pessoal? Tem gente aí que diz que defende a democracia, mas pela questão ideológica, que eu falei no vídeo anterior, defende um cara que nem o Nicolás Maduro. Um cara que está levando seu povo à miséria, à fome, à loucura, enfim. Quantos venezuelanos já não saíram da Venezuela? Até para o Brasil vieram um monte. Então eu acho complicado, pessoal. Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, o Lula não se pronunciou ainda. Só o Celso Amorim, que já falou que não vai entrar nessa vibe de que teve fraude, que não sei o quê, mas o Lula ainda não.
Então vamos ver o que o Lula vai dizer. Mas se o Lula apoiar o Maduro, pessoal, todo esse trabalho que ele está fazendo no Brasil vai ser em vão. Porque isso vai dar um puta desgaste na imagem dele. Que nem eu já falei em vídeos anteriores, está na hora do Lula se separar do Maduro. Acabar com esse negócio de ideologia. Não é porque o cara é de esquerda, que quer dizer que ele é um cara bom. Sendo que as práticas dele são bem similares ao do Bolsonaro. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui na tela final se eu lembrar, que eles são idênticos. O Bolsonaro é um chavista. Então, não tem muita diferença. Aparelhar o Estado, o Exército, colocar o Exército em altos cargos do governo, encher de militares, tal, não sei o quê. É a mesma coisa, pessoal. Queria aumentar o número dos juízes. O Bolsonaro tinha essa proposta, sabia? Se ele fosse reeleito, já estava esse ano na Câmara a proposta. Ou talvez ano passado. Ele queria aumentar o número de juízes do STF de 11 para 20. Sendo que ele ia indicar esses 20, no governo dele, ele ia aparelhar todo o STF. É a mesma coisa. Então o Lula, ele pode agir pela ideologia e apoiar o Maduro, falar que as eleições foram legítimas, o Brasil reconhecer, mas para mim ele vai ter um desgaste enorme com isso, que eu já falei no vídeo anterior, e eu acho que é desnecessário. Tá? Ele se desgastar por causa de um cara babaca que nem o Maduro, que não quer mais sair do poder nunca mais. Foda-se o povo, vou ficar no poder até o final. Então vamos aguardar e ver o que o Lula vai fazer, né? Até porque o Brasil não depende de nada da Venezuela, pessoal. O Brasil é um país gigante, a economia está boa, nós temos entre as 10 maiores economias do mundo. A gente não depende da Venezuela. Vamos ver agora se o Lula vai agir por ideologia ou se ele vai agir com um pouco mais de firmeza. Lembrando que a Dilma, só para finalizar o vídeo, a Dilma falou recentemente numa entrevista, o mesmo que eu estou falando aqui, que a ditadura do Nicolás Maduro se baseia pelo exército, pela militarização do poder. Tá? Para ninguém vir aqui me xingar, falar que eu sou de direita, fascista. Não, a Dilma falou a mesma coisa. Porque esse governo do Maduro já passou todos os limites, né, pessoal? Então chega uma hora que tem que acabar. Vamos aguardar o que o Lula vai dizer. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa um like, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá? Dá um pouquinho mais de engajamento. Comente o que vocês acharam, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.